Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, domingão, hein? Domingão chegou, é aquele final de semana onde a gente fica sem futebol brasileiro, porque tem esse ato, estamos ali no meio de Natal, Ano Novo. Parece que o final de semana fica um pouco sem graça, né? Se bem que teve jogos das ligas europeias aí, que foram jogos bem legais de acompanhar no sabadão. Mas, mesmo assim, o futebolzinho brasileiro ainda faz falta, né? O futebolzinho brasileiro ainda faz diferença. Bem, vamos repercutir, vamos falar sobre alguns assuntos aí que aconteceram nesse final de semana de futebol. E antes de mais nada, já vamos rodar a vinheta, porque aí a gente já começa já a falar sobre um pouco de tudo isso, tá bom? Bora pra vinheta, vamos lá. E é o seguinte, meus amigos, teve uma reviravolta aí na dança das cadeiras aí dos gestores, dos dirigentes esportivos. Isso porque o Bruno Spindel estava quase fechado com o Corinthians, já estava muito certo, estava muito bem encaminhado, e do nada a coisa mudou. O Corinthians anunciou o Marcelo Paz, isso, o ex-CEO do Fortaleza, da SAF do Fortaleza, assumiu o cargo de direção executiva do Corinthians, já confirmado, já cravado para 2026. E o Bruno Spindel, que ia para o Corinthians, ele se confirmou no Cruzeiro. Então, inverteram-se aí as posições e eu acho que, lembra aquela notícia do Gerson, quererem utilizar a influência do Bruno Spindel para trazer o Gerson e tudo mais? Acredito que quem vai fazer isso agora é o Cruzeiro. É isso que eu acredito. Inclusive, o pai do Gerson deu uma declaração ontem a respeito do futuro aí do filho, né? Ele falou o seguinte, ó, o desejo do Gerson é jogar a Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. O projeto, ousado ou não, cada um vai até aonde tem coragem de ir. Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo. Olha o que ele falou. Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo. Cheio de conquistas. Mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender. Então, isso daqui foi uma das declarações do atleta Marcão, o pai do Gerson, a respeito ali das possibilidades do jogador eventualmente aparecer no futebol brasileiro. Claro que ele deixou ali um rastro para o Cruzeiro, né? Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo. Então ele já deu uma deixa ali para o Cruzeiro. Na minha visão, é até uma indireta ali para o Cruzeiro. É uma negociação difícil, o Cruzeiro tem sim intenção em ter o jogador, a gente viu em algumas notícias aí, algumas repercussões recentes, agora tem que ver a questão de valores, né? Porque a equipe do Zenit não é nada fácil de negociar. Beleza? E o seguinte, meus queridos, nós tivemos aí um problema com a negociação do Botafogo e do Palmeiras em relação ao Marlon Freitas. No momento que esse vídeo está sendo gravado, talvez isso já até se resolveu. Vamos ver. Domingão eu não sei se vai se resolver num domingo, mas pode ser que se resolva. Acredito que o Palmeiras tem pressa também nessa negociação. Porque o que está acontecendo? O Marlon Freitas ele tem 10% dos direitos econômicos dele mesmo. O Botafogo tem 90%. O que ele fez? Ele abriu mão dos 10% dele. O Botafogo conduziu a negociação em cima apenas dos 90%, já que ele abriu mão dos 10% dele. Palmeiras vai lá e vai pagar 6 milhões de euros. Vai ser 6 milhões, não vai ser 5,4 não. 6 milhões de euros pelo atleta. Só que tem um problema. Os representantes do Marlon Freitas, eles agora deram para trás. Eles falaram que querem uma compensação financeira. E o Botafogo não concorda com isso. Ó, peraí. A gente fechou a negociação com o Palmeiras, o jogador abriu mão dos 10%, agora vocês querem os 10% para vocês. Então existe esse entrave acontecendo. Não houve conclusão ainda na negociação. A negociação não foi concluída, a informação é do GE. Isso pode prejudicar a negociação?
É esperado que não prejudique, que seja apenas ali um entrave mínimo, um pequeno obstáculo, e ele seja superado na conversa, na negociação. Porém, não é totalmente assim, sabe, 100% de que a negociação está concluída. Então a negociação dá uma travadinha, e é aquele negócio, cara. Quanto mais a equipe ela vai ganhando relevância financeira, tudo mais os caras querem dar uma aproveitada, né? Vocês viram toda a situação que está acontecendo com o Felipe Luiz. Parecia muito bem encaminhado, de repente virou uma novela, tá cheio de informação e até agora nada se concluiu. Até agora eles não chegaram em um senso comum ali. Eu estava vendo uma matéria do GE aqui que o Felipe Luiz deu o ok para o salário, para os valores salariais. Eles chegaram ali em um meio termo que seja bom para todo mundo. Porém, existe o salário da comissão técnica, que pede um valor maior também, valor esse que o Flamengo não concorda. E é aí que parece que agora emperrou. Então olha só como que essa questão das negociações, elas são complicadas. Talvez no momento que esse vídeo estiver indo no ar, já até resolveu a parada do Felipe Luiz. Mas no momento que eu estou gravando aqui na madrugada, ainda não tem nada resolvido. É que eu vou pegar a estrada hoje, então eu não vou ter tempo hábil disponível pela manhã para estar por dentro do futebol, para poder gravar o vídeo de forma mais atualizada. Então ele vai sair com os horários ali de diferença um pouco. Mas por enquanto a informação que temos aqui é que ainda não chegou-se em uma assinatura de contrato definitiva entre Felipe Luiz e Flamengo. Então, só para vocês terem ideia de como é complicado quando você fala ali de contrato, de dinheiro, de valores, de rescisão, de multa, interesses, etc, etc. O documentário do Palmeiras foi lançado, o Acesso Total, que mostra os bastidores do Palmeiras. E uma das partes que chamou mais atenção até agora, dos episódios que foram disponibilizados, é justamente a parte do Paulinho. Cara, como que o Paulinho ele é um cara ponta firme, né? É legal você ter acesso a esses bastidores assim, porque a gente vai começando a entender o dia a dia. Ah, Neto, mas o cara ele tá sendo filmado. Só que todo dia ele sendo filmado lá, chega uma hora que ele começa a se acostumar em ser filmado. Então, chega um momento que ele começa a transparecer aquilo que ele realmente é. Por mais que no começo ele tende a ficar um pouco mais, digamos assim, eu tô sendo filmado, então eu vou ficar um pouco mais personagem aqui. Chega um momento que ele começa a se frustrar na frente da câmera, chega um momento que ele começa a ficar, às vezes, nervoso na frente da câmera, chega um momento que ele começa a ficar feliz na frente da câmera, se emocionar na frente da câmera, isso é natural. Isso é de um aspecto natural do ser humano. Se você pegar esses reality shows aí, na primeira semana, na segunda semana, todo mundo é bonzinho, você já percebeu? As semanas vão se prolongando e as pessoas elas vão mostrando as discordâncias delas, a opinião dela, ela vai sendo mais clara, né? Ela vai, digamos assim, tirando a máscara um pouco. Então, a vantagem de você ter uma série dessa ao longo de toda a temporada é que chega uma hora que o atleta está acostumado com a câmera. Então ele vai começar a transparecer ali muito do que ele é. E é legal porque a gente observa um pouco como que está o nível de comprometimento, o nível de engajamento, o desejo do atleta, o esforço e a força de vontade. Deu pra gente observar isso bem no Paulinho. O Paulinho passou por uma fratura por estresse, ele tenta continuar jogando, existe ali as opções de tratamento, né? Mas ele tem que mudar, tem que converter ali realmente por uma cirurgia. Mas mesmo assim ele tem o desejo de jogar um Mundial, ele vai com dor para jogar um Mundial, para encaminhar a classificação para o Palmeiras, e ele até fala em um dos takes lá que foi uma contratação cara e ele precisa estar em campo. Então o próprio atleta reconhece que foi uma contratação cara e que ele precisa estar em campo. E eu achei isso legal, porque mostra ali o respeito, né, e o senso de urgência que o atleta tem também em ir para o campo, em entregar ao clube. Afinal, igual ele falou, foi uma contratação cara, eu preciso estar em campo. É por isso que em 2026 eu confio muito no desempenho do Paulinho. Eu acho que ele é um cara que ele vai encaixar muito bem no estilo de jogo do Palmeiras.
que vai entregar muito ao Palmeiras. Vai entregar muito ao Palmeiras. Na verdade, é uma vergonha a gente ter, por exemplo, o Hulk ter voltado pro Brasil, o Paulinho ter voltado pro Brasil e esses caras terem ido de mão beijada pro Atlético Mineiro. Vocês sabem muito bem que na época que esses caras voltaram pro Brasil, o que eu falava pra vocês aqui? Pô, esses caras têm que voltar pro Palmeiras, velho. Palmeiras perdeu 2 excelentíssimos jogadores. O Paulinho ainda deu tempo de vir. Tá aqui. Se Deus quiser, vai estar recuperado em 2026. O Hulk já não dá mais tempo, né? Já foi. É um cara que sempre foi palmeirense. E sempre mostrou o desejo de jogar pelo Palmeiras. Só que, infelizmente, a gestão da época também não soube reconhecer isso, não soube valorizar isso e simplesmente deixou jogadores desse gabarito, desse nível, reforçarem aí o Atlético Mineiro, nosso rival, e até muitas vezes enfrentar a gente diretamente ali nas disputas de fases eliminatórias de competições. Bem, vamos lá. Vamos ver se em 2026 a gente recupera o tempo perdido, tá bom? E meus amigos, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. O Zico, ontem... Cara, em primeiro lugar, o Zico, ele é um dos jogadores mais unânimes que você tem dentro do futebol. Ele é aquele cara que ele é respeitado por todos os atletas, independente do clube, por todos os torcedores, independente do clube. Eu já vi muito palmeirense que cravou o seguinte, cara, o Zico, um dos melhores 10 aí que eu já vi em campo, se não o melhor. Eu já vi muita gente falando isso, né? Torcedores do Palmeiras mais antigos, que assistiram o Zico jogar. Eu não assisti o Zico jogar profissionalmente. Mas eu já vi torcedores de outras equipes, já sem ser do Flamengo, reconhecer isso. Então ele é um cara muito unânime. E sempre um cara que tem opiniões muito sensatas. É sempre um cara muito claro nos seus posicionamentos. E se ele tiver que falar, ó, não concordo com isso, falou bobagem. Ele fala. O Zico ele fala. E claro que no Jogo das Estrelas que teve ontem, que é organizado justamente também pelo Zico, ele foi questionado a respeito das declarações do BAP em relação à jornalista lá da Globo. Até porque teve uma matéria, um dossiê lá que essa jornalista fez, e eles falam sobre a estrutura precária do futebol feminino do Flamengo. Que o Flamengo não investe na estrutura da equipe feminina. E eles vão lá e colocam o CFZ, que é um centro de formação do Zico. E aí o Zico, ele vem a público e ele fala ontem sobre tudo isso. E ele faz uma crítica assim, cara, ele bate de frente mesmo, né? Citando a repórter e tudo mais. Ele fala que o centro de formação ele foi uma estrutura que foi construída para formação de jogadores, não é para treinamento de jogadores profissionais, que eles estão fazendo o melhor que eles conseguem. Eles cederam o centro de formação ao Flamengo, a pedido do Flamengo, para que pudesse acontecer alguns treinos lá. Inclusive, esse centro de formação, ele foi sede oficial de eventos FIFA para a comissão de arbitragem. Ele foi sede oficial de treinamento para esportes olímpicos. Ele fala sobre a qualidade da estrutura, sobre a qualidade do gramado. Ele pondera que os espaços, né, o campo, ele tem medidas menores porque é um centro de formação. E além disso, ele questiona os materiais que foram divulgados. E que ninguém foi no centro de formação para saber se realmente aqueles materiais estavam condizentes com a realidade. Então ainda ele questiona o material que é utilizado. E ele fala uma coisa que, para mim, o cara que fala isso, ele ganha muito poder de argumentação. Ele fala que tudo que ele está falando para a câmera ali, durante a entrevista, ele ligou para a jornalista e falou para ela. Cara, quando o cara, ele chega e fala, ó, tudo que eu tô falando aqui, eu liguei para ela e falei com ela. Mano, esse é um dos argumentos mais
inteligentes que existe. Porque é aquele argumento que o cara coloca tudo em prato limpo. Ó, tô jogando a real, tá aqui. Liguei pra ela e falei. Não tô falando pela câmera, não tô mandando um recado. Eu liguei e falei isso pra ela. E aí ele fala que é uma injustiça muito grande você descredibilizar, não exatamente com essas palavras, mas é isso que ele quis dizer, descredibilizar um centro de formação que passa mais de 2.000 pessoas diariamente nesse centro de formação. E que lá é um centro de formação de jogadores. E que eles fornecem o melhor que eles conseguem. E aí ele fala que nunca ninguém da reportagem, do jornalismo, pisou lá para saber se aquilo era realidade ou não. Nunca ninguém foi saber a versão deles a respeito daqueles materiais que foram divulgados. Então assim, cara, o Zico, ele lavou e ensaboou, lavou a alma mesmo. Acho que o cara, ele demonstrou muita credibilidade, muita hombridade, principalmente no momento que ele fala que ligou e falou tudo aquilo que ele estava falando ali na entrevista para ela. Então assim, o Zico deu aula. Tem muita gente falando, né, que aí, ó, tá vendo, ó, o BAP então meio que chamou a mulher lá, né, de nariguda. Ele fez bem em chamar a mulher de nariguda, então. Não. O Zico, galera, ele foi um cara respeitoso. O Zico, ele não chamou a jornalista de nariguda. Muito pelo contrário. Ele foi extremamente elegante. Ele defendeu, ele argumentou e, além disso, ele falou que ligou para ela e falou com ela sobre tudo isso. Em nenhum momento ele utilizou o adjetivo, o apelido para se referir a ela. Você demonstra a seriedade que o Zico tem. Então vocês entenderam o que é uma argumentação bem construída? Cara, se o BAP tivesse tirado nariguda e tivesse falado tudo isso que o Zico falou, ó, em relação a repórter fulana de tal, lá da Rede Globo, ela veio aqui, ela falou isso, só que em nenhum momento ela procurou verificar com a gente se realmente condizia com o material que ela estava apresentando. Ela foi lá, falou do CFZ, em nenhum momento ela parou para prestar atenção que o CFZ foi um centro ali, é um centro de formação de jogadores, foi um centro de apoio FIFA, foi um centro de apoio nas Olimpíadas. Se ele tivesse utilizado toda essa argumentação para fazer a defesa dele, meu amigo, ele ia brilhar. Mas é aquilo que eu falo para vocês, às vezes a gente utiliza um modo informal de falar, apelidando uma pessoa, e a gente acaba caindo, tropeçando, por mais assim que o cara ele estava defendendo o clube dele, eu entendo isso, mas ele acaba caindo numa armadilha, porque aí todo mundo virou holofote pro apelido que ele deu, e não pro tema de fato. O Zico não. Ontem o Zico puxa a entrevista e fala assim, ó, vamos falar sobre o tema de fato? E aí o Zico, cara, ele argumenta de todas as formas, né, sobre a estrutura do CFZ. E eu garanto para vocês que a entrevista dele vai repercutir bem mais do que se ele tivesse, às vezes, utilizado um apelido. O cara foi inteligente, sábio com as palavras. É por isso que eu falo para vocês, galera. O Zico, ele é um cara a ser respeitado. Você tem que tirar o chapéu pro Zico, porque é um cara unânime dentro do futebol. Um cara unânime, mano. Tá? É aquele cara que é jornalista, que é do jornalismo esportivo, ela sabe o tamanho do cara. Ela fala assim, nossa, putz, porra, o Zico ligou pra mim, falou de toda a matéria que eu fiz. Nossa, esse cara se decepcionou comigo, hein? É isso que fica passando na cabeça do profissional agora. Fica pensando, pô, por que eu não fui lá? Por que eu não busquei a versão dele como jornalista de uma grande emissora? Tem poder pra isso, né? Tem credencial, tem crachá para chegar e falar assim, ô Zico, ó, preciso falar um minuto com você para você esclarecer algumas coisas em relação à matéria que a gente está fazendo, da estrutura e tal, quero entender melhor a divisão disso tudo, quero entender melhor aonde que o CFZ entra nisso tudo. Beleza? Então é isso daí, meus amigos, coloquem nas opiniões aí, tamo junto, bom domingo para vocês, a gente volta aí para mais informações. Valeu, falou, até mais.